Olá, olá pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta, esse é o Memória Capixaba. Eu me chamo Fábio Pirajá e estou aqui numa epopeia de pesquisa e leitura que já dura aí uns 15 anos mais ou menos, sobre história do Espírito Santo, o envolvimento do nosso estado com o Brasil e o resto do mundo, porque nós estamos aqui na região sudeste, aqui na Barra, né, no Oceano Atlântico, com saídas para a África, para a Europa e tudo, né? Estados Unidos. Então, o Espírito Santo sempre foi, desde o descobrimento, uma parada obrigatória dos colonos, descobridores colonos e imigrantes e piratas, etc., desde sempre. Então existe uma correlação incrível entre o nosso estado e o resto do mundo, né? O Brasil também. Era ponto de parada obrigatória para reabastecimento de víveres, de carvão, no período de navios a vapor, água potável. Nós temos aqui inúmeras fontes de água potável, então os navios piratas e etc., né, as naus e caravelas e galeões paravam aqui para fazer reabastecimento e tudo. Então é intrínseca essa relação do Espírito Santo com o resto do mundo, né? E de vez em quando a gente está aqui encontrando, esbarrando em algum texto interessante, em alguma figura marcante da nossa história, a crônica das pessoas comuns, que é aquela que mais me interessa como pesquisador, o dia a dia do cidadão brasileiro, né, dentro do seu estado, do seu município, da sua colônia, da sua vila. Isso é o que me interessa mais. Histórias assim que a gente vai buscando e a gente vai entrando assim nos alfarrábios das bibliotecas e vamos encontrando uma história ou outra bacana. Hoje eu vou trazer aqui um texto com o qual eu esbarrei já tem algum tempo, né, gente? Deixa eu ver aqui quando que foi. Já tem um tempo aí, tem uns 10 anos mais ou menos, que eu esbarrei com um texto do professor Aristides Freire. Foi um educador muito importante aqui no Espírito Santo, um homem de letras, né, um intelectual, jornalista. E ele vivia a crônica do dia a dia do Espírito Santo, né, gente, como capixaba, né? O Aristides nasceu em Vitória, né? Nasceu em 1886. Ele tinha mais ou menos a idade do meu avô, né? Meu avô Joaquim Pirajá. Eu tive a sorte, né, gente, de ter uma convivência com meus avós, pessoas que nasceram no século XIX. Então, para mim, foi maravilhoso ter esse link com o século XIX, né? Meu avô nasceu em 1886, 1896. A minha avó Maria nasceu em 1897, então a gente teve a satisfação e a felicidade, a honra, né, de ter convivido com essas pessoas que viveram ali o século XX, o início do século XX e tudo, né? Mas o Aristides era um pouquinho mais velho que meu avô, ele nasceu em 86. Mas era um erudito, né, e jornalista e tudo, e tem textos muito legais. E eu encontrei esse texto há alguns anos atrás, que de vez em quando eles faziam essas revisões de logradouros, né, de ruas, avenidas, e parques e mercados, e estavam já trazendo uma reminiscência para as pessoas de uma outra geração entenderem por que, por exemplo, um ancoradouro era chamado aí, como no texto, Cais das Colunas, ou Cais do Imperador, né? Então, já em 1927, que é essa publicação da revista Vida Capixaba, que está aqui, de 15 de setembro de 1927, o professor Aristides ele já fazia essa busca, né, para trazer para novas gerações o que havia decorrido nos últimos 50, 60, 100 anos, né? E ele faz então essa análise aqui dessa mudança de nomes que é muito comum, né, no Brasil inteiro. Acho que no mundo não, né? Na Europa não. Na Europa tem ruas que estão com o mesmo nome há 1000 anos, né? Mas no Brasil muda muito, né? Mudou muito. Até, sei lá, até os anos 70, 80, tinha uma rua que mudou de nome, e a rua tinha outro nome anos antes, e etc, né? E o Cais das Colunas é exatamente onde está hoje, colocar aqui para vocês, onde está hoje
em frente ao Palácio Anchieta, gente, é isso aí. Essa foto é dos anos 1920 mesmo, né? Hoje isso aí tudo não existe mais, foi tudo demolido, né? O mar vinha até aos primeiros degraus da escadaria do Palácio Anchieta, que era a antiga escadaria. Antes havia ali era um outeiro, né? O Colégio dos Jesuítas, a igreja de São Tiago, ficava num outeiro. Todas as igrejas eram assim, né? Tomar aqui um cafezinho, quem vai? Epa, essa xícara tá suja, hein? E depois foi construída uma primeira escadaria, uma escadaria íngreme, assim, feia pra caramba. E ali pelos anos 1930 foi construída uma terceira escadaria, que é a escadaria que tem até hoje, né, em frente ao Palácio do Governo. Mas esse era o ponto nevrálgico da ilha de Vitória, que era o Convento de São Tiago, o Colégio de São Tiago, a Igreja da Misericórdia, que foi demolida na Cidade Alta para dar lugar à Assembleia Estadual, que depois virou Legislativa e depois hoje é o local onde está a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, de frente para o Palácio Anchieta hoje, né? E essa escadaria, essa subida era importante, porque os barcos vinham, os navios vinham, ficavam ancorados lá, para lá da Ilha do Boi, na Barra, e aí vinha uma sumaca, uma lancha que trazia os passageiros que desembarcavam aí, né? Quando a maré estava muito alta, um navio pequeno entrava. Até nesse ponto aí um navio pequeno conseguia entrar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, tá vendo? Aqui tem um pequeno vapor, né? Daqueles vapores no estilo do Juparanã, que conseguiam vir até as portas do palácio, né? Quando tinha um ministro importante, um embaixador que vinha de outro país, um presidente da república, eles vinham até ali na porta, aí as senhoras, madames, senhoritas e os políticos vinham receber o presidente e tal, como receberam Dom Pedro II, que desembarcou exatamente nesse mesmo lugar, que era o antigo Cais das Colunas, chamado depois Cais do Imperador, por conta dessa visita. Aí você tem que puxar o saco do monarca, né? Mas vamos lá, o texto do professor Aristides Freire, Mário Aristides Freire, a gente, né, presta uma homenagem a esses professores, né, porque eu sou de uma família de professores, minha mãe formou-se professora, Dona Neida, meu avô, professor Davi da Serra, professor também, meu bisavô, Antoninho, professor da Serra Sede, também professor, então uma família de professores, né. Eu tenho muito orgulho dessa linhagem de professores, minha esposa também é professora, e só que é uma profissão muito difícil, né, gente? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o texto. O texto do Cais das Colunas é o seguinte: é uma ligeira nota publicada em 1927, né, divulgado pelo saudoso espírito santense Francisco Amúlio Grijó. Aí ele vem falando aqui sobre o Cais das Colunas. Por que era chamado de Cais das Colunas antes, né? Aí o professor Aristides vem relatando aqui. Em uma ligeira nota publicada em 1924 sobre o primitivo nome de alguns logradouros públicos de Vitória, declarei ignorar onde ficava o antigo Cais das Colunas. Além de tudo, o professor ainda tinha uma honestidade, né? Você vê, um homem desse não sabia por quê. Em 1924 ele encontrou esse nome e falou: pô, onde é que fica esse Cais das Colunas? Você vê, um intelectual, né? Não sabia. Honesto, né? Divulgado o que escrevi, o saudoso espírito santense Francisco Amálio Grijó, desculpe, eu falei Amúlio, né? Francisco Amálio Grijó, afirmou que aquele primitivo cais passara posteriormente a ser denominado Cais do Santíssimo, já teve vários nomes, né? E ficava no mesmo ponto onde há pouco tempo foi instalado então o Parque das Diversões. Vai vendo, hein, que a gente vai descobrindo coisas dentro do texto, né? Ali havia um parque de diversões. E hoje se está edificando o grande prédio da firma Santos e Companhia. Dei em seguida notícia dessa comunicação, mas verifiquei depois que, apesar de velho conhecedor dos fatos dessa capital, aquele digno conterrâneo não tinha razão. Então ele foi buscar e acabou, né, fazendo um acerto no texto do Francisco Amálio Grijó. Vamos ver o que o professor fala aqui. Na breve notícia
na breve notícia estatística publicada em 1816, ainda no primeiro império, né, na regência de Dom João VI, que eu chamo de primeiro império, né? Quando o governador era Francisco Alberto Rubim, descreve a vitória e afirma o seguinte, abre aspas, em toda a vila de Vitória se aportam em canoas e escaleres com a maior facilidade, porém, seus principais desembarques são o cais novo das Colunas, que fica abaixo da casa do governador, o do Azambuja, que é um outro cais, o cais grande, onde até a atracação de sumacas é possível. A sumaca é um barco bem grande, tá, gente? A sumaca é um barco de uns 12 metros, 15 metros, é bem grande a sumaca. Larga também, a sumaca tem uns 3, 4 metros de largura, né? E também o cais do Batalha e os extintos cais dos jesuítas, vulgarmente chamado de Porto dos Padres. Então, até o início do século XIX, né, já com a família real portuguesa no Brasil, nós tínhamos então o cais das Colunas, o cais do Azambuja, o cais grande, o cais do Santíssimo, o cais do Batalha e o cais dos jesuítas. Eram 6 cais. É claro que haviam outros na Vila Velha, lá do outro lado, nessa foto aqui, ó. Lá é Vila Velha, lá do outro lado, tá vendo? Vila Velha e Cariacica. Lá também tinham outros cais, né? Mas estamos falando da Ilha de Vitória. Aí o professor Aristides continua. Se pudesse haver dúvida quanto à situação daquele palácio governamental, que é exatamente onde vocês estão vendo aí, ó. A foto foi tirada da escadaria do Palácio do Governo, né? Desapareceria logo diante de uma referência feita no mesmo trabalho à igreja do Colégio dos Extintos Jesuítas, contígua à Casa do Governo. Então, havia então a igreja de São Tiago, né, que é onde havia a presença dos catequistas jesuítas desde tempos da primeira colonização do solo espírito santense, e ali mesmo, naquele mesmo lugar, foi colocado o palácio, a casa do governador, né? Não era palácio, não falava palácio. Essa estupidez de palácio eu não entendo também. Depois foi colocado ali a casa do governador, exatamente onde está hoje o Palácio Anchieta. O cais do Santíssimo, como se vê, ao contrário do que supunha aquele distinto conterrâneo, já era conhecido por esse nome no princípio daquele século, do século XIX, né? Nos tempos do governador Rubim, quando o cais das Colunas ou das Colunas ainda era considerado novo. Olha só, lá por 1816, 1820, esse cais das Colunas já era chamado de novo, porque ali já havia um outro cais das Colunas, né, de tempos imemoriais. Essa foto, gente, é exatamente no mesmo lugar. Tá vendo? Os navios de baixo calado entravam dentro aqui da Bahia. Aí faziam o giro, como é hoje aqui, né? Só que hoje tem, claro, uma profundidade muito maior, um calado muito maior. Aqui deve ter mais ou menos pelo menos uns 20 metros de profundidade aqui na minha frente, onde eu estou hoje, né? Eu estou exatamente onde está essa foto, eu estou aqui na frente. Aí segue aqui. Outro não devia ser, portanto, outro cais não devia ser, esse que ele está falando, o cais das Colunas, na época do governador Rubim, lá por 1816, outro não deveria ser, portanto, senão o que eu ainda conheci com o pomposo nome de cais do imperador. Isso foi até 1860, quando Dom Pedro esteve aqui com a imperatriz, fazendo aquela visita ao norte, que ele subiu, andou pelo Espírito Santo inteiro, né, foi a Santa Leopoldina e tal. E ali o pessoal trocou o nome de Cais das Colunas para Cais do Imperador, porque o imperador parou exatamente aqui onde está essa turma toda aqui, gente, onde estão esses catraeiros aqui, com essas embarcando o pessoal em suas catraias, que com certeza iriam atravessar a Bahia lá para o outro lado, em Vila Velha ou em Cariacica, mais provavelmente em Vila Velha. Aí ele diz aqui o seguinte, ali havia uma modesta praça, mal empedrada, vocês estão vendo aqui o pé de moleque no chão, onde está esse menininho aqui, ó. Olha que foto linda, né? Ao centro, um feio chafariz, você vê que ali havia um chafariz,
sobre o qual os meus olhos de provinciano, em agosto de 1893, portanto ele tinha uns 12 anos mais ou menos, né, viram erguida nossa Torre Eiffel de Pinho de Riga, na qual foi recebido o Dr. Afonso Pena, presidente. Aí ele tem aquela lembrança da infância dele, né? Presidente de Minas Gerais, quando esteve aqui visitando o Espírito Santo pela primeira vez, inclusive já tem vídeo aqui no canal falando dessa visita. Ele visitou o Espírito Santo antes de ser presidente da República. Já tem um vídeo aqui no canal para falar dessa visita, tá? É curioso que tão cedo se tenha estabelecido uma certa confusão sobre o nome de um logradouro. Já, né, havia esse problema. Cais do Santíssimo, Cais do Imperador, Cais das Colunas, né? Hoje esse cais não existe mais, né? Claro, né? Que com aquela mesma denominação ainda figura citado na página número 81 do conhecido Dicionário de César Augusto Marques, publicado em 1878, né, já dando o nome desse cais como Cais do Imperador. Nessa publicação aparecem os nomes cais enumerados na breve notícia do governador colonial, tendo o autor do dicionário mantido até mesmo o qualificativo novo. Então era o novo Cais das Colunas, né, que está nesse compêndio, né, quando se referiu ao Cais das Colunas. É claro, colunas porque ali deveriam haver colunas, né, aquelas colunas, talvez uma coluna romana, coríntia, não sei. É de presumir, entretanto, que ao mesmo tempo em que o dicionário foi escrito, em 1878. Esse cais já deveria ser do imperador, sim, porque foi 18 anos depois da visita de Dom Pedro II, porque, segundo refere Basílio Daimon, a 26 de janeiro de 1860, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina saltaram em Vitória, nesse cais aí, exatamente nesse lugar, para esse fim construído e preparado. Ah, então tá, eles reformaram o cais para receber Dom Pedro II, gente. Foi exatamente essa a ideia, né? Tá vendo? Eu vou criar aqui no canal, vou fazer uma coisa, eu vou criar aqui no canal uma playlist para falar de logradouros, só para falar de logradouros. Nomes antigos de rua, de avenidas, de cais e de praças que foram mudando de nome, mercados que foram mudando de nome, né? Eu vou criar isso aqui, inclusive já tem no Memória Capixaba no Facebook, já existe muito material para falar sobre isso, né? Tem várias pesquisas que eu vim fazendo ao longo desses últimos 15 anos só sobre ruas antigas, quando ainda era tudo colonial, no pé de moleque, do jeito que vocês estão vendo aí, né? Deixa eu ver, tem uma gravura bem feita aqui, pena que não tem foto, né? O Victor Fronde, fotógrafo, veio com Dom Pedro II nessa visita e tirou fotos incríveis, né? Mas infelizmente ele não tirou fotos da entrada, não tem nenhuma foto de Dom Pedro, tem foto de todo lugar do Espírito Santo tirada nessa mesma ocasião. Talvez o do Victor Fronde não tenha vindo junto com Dom Pedro, tenha vindo antes ou depois, talvez antes, né? E porque Dom Pedro depois fez um relatório dessa visita ao norte, chamavam de norte, né? Saiu do Rio, veio para o norte, subiu, foi embora. E parou no Espírito Santo, ficou aqui bastante tempo, né? E aí a gente vê exatamente o que aconteceu, exatamente nesse ponto que eu falei com vocês, né? É exatamente aqui que a gente vê essa gravura feita em 1860, quando Dom Pedro desembarcou aqui. Ele veio no Pirajá, Dom Pedro está aqui. Esse barco que vocês estão vendo aqui, trazendo o imperador e a imperatriz, chamava-se Pirajá, que é o meu sobrenome, né? Ele parou aqui eles fizeram uma reforma. É claro que não tem essa amplitude toda, né? Você vê como é que as pessoas são, né? Na hora de fazer um desenho, parece que você está no Rio de Janeiro aqui, ó. Que as ruas são largas, tudo com bastante amplitude. Mas não, esse cais era pequenininho, como vocês estão vendo aqui, ó. É um caizinho bem pequenininho, apertado pra caramba, cadê? Assim, ó, bem apertadinho. De um lado a outro aqui tem mais ou menos uns 40 metros, se for isso é muito. E foi exatamente nesse local onde vocês estão vendo esse vapor, foi que a lancha Pirajá aportou com Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina em 1860. Aí o texto continua, só para a gente fechar aqui. Cadê? Não deveria ter custado muito escrever o volumoso Dicionário da Província, em 1878, cuja impressão foi recomendada por uma comissão composta pelo padre Meirelles
e também pelos doutores Correia de Jesus e Florentino Gonçalves, entre outras razões, segundo essa comissão, recomendava o trabalho do doutor César Marques, dizendo o seguinte: o Espírito Santo, com seu espírito crítico e de correção que precedeu o seu acurado e prodigioso estudo, que fez sobre as particularidades mais remotas desta província e que poderosamente realçou em seu trabalho o Tratado de Geografia e História do Espírito Santo, o senhor César Marques. Então eles fazem essa recomendação que esse trabalho seja publicado. Isso ia para o Palácio do Governo, e o governador, claro, mandava uma verba para a imprensa oficial fazer a publicação desse dicionário, que foi publicado então em 1878 por César Augusto Marques, o dicionário sobre a província do Espírito Santo, logradouros e agricultura, madeiras, tudo, um dicionário completo, né? Muito legal, que eles chamavam de breve nota estatística, né? Que tem outra mais antiga de 1816 que trata esse cais como Cais das Colunas, até 1860 da visita de Dom Pedro II, nessa gravura que vocês estão vendo aí, foi renomeado como Cais do Imperador. Gente, eu daria tudo para ver umas fotos, hein, desse desembarque aí do Imperador, mas essas fotos teoricamente não existem, né? Então esse é um texto aqui da revista Vida Capixaba, de 1927, do professor Aristides Freire, né? Intelectual maravilhoso, né? Que a gente traz aqui no Memória Capixaba, só para a gente trazer à tona essa curiosidade acerca desse cais, né, que fica exatamente de frente ao Palácio do Governo do Estado do Espírito Santo, onde antes havia um desembarque bem de frente à escadaria do palácio, e hoje tem um aterro, não existe mais esse cais, etc. Hoje fica a Codesa, né, que é a companhia de docas aqui do Espírito Santo, os navios aportam ali, né, e tudo, tem armazéns também, então não existe mais nada daquilo ali que vocês viram nas fotos, né. Então, pessoal, é isso aí. Então, eu agradeço, muito obrigado. Se puder deixar um like, compartilhar, curtir, descurtir também não tem problema, pode deixar um dislike, que isso aí vai engajar, e eu posso também responder dizendo o que foi, onde foi que eu errei, onde é que eu posso melhorar aqui na pesquisa, na leitura também. De vez em quando a gente erra na leitura porque tem termos antigos, a forma como o português era escrito até os anos 1920 era diferente, de vez em quando a gente tropeça, mas faz parte aqui da nossa leitura, né? Então, valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades.